E chegou a hora do Doutor. Chegou a hora do fim do 11º Doutor, a queda do 11º Doutor, no episódio especial de Natal e especial de regeneração, O Tempo do Doutor, A Hora do Doutor, The Time of the Doctor. Ele tem duas traduções que eu encontrei na internet, então eu tô falando as duas. E esse episódio também é um daqueles que é importantíssimo saber o contexto dele na época. Pra você que tá assistindo agora, ou que assistiu um tempo depois e não conhece o que aconteceu lá na época, pode ser bem estranho ver esse doutor careca e com uma peruca. Então essa 7ª temporada em geral vem carregada de contextos, bastidores que são necessários talvez entender um pouco para saber por que isso aconteceu na série e porque talvez os episódios ficaram um pouco esquisitos ou porque a temporada talvez tenha sido de qualidade abaixo do que as anteriores. Eu falei sobre a 7ª temporada, parte 1, falei sobre a parte 2, falei sobre o episódio Dia do Doutor, The Day of the Doctor, esse especial de 50 anos, e logo depois a gente vem então para a regeneração do 11º Doutor, que o Matt Smith tinha anunciado que ia sair da série. Então na época que o especial de 50 anos foi ao ar, todo mundo já sabia que ele ia sair e já sabia que ia ter um novo doutor, o Peter Capaldi. O Matt Smith então tava já em outros empregos, tava fazendo filme, e esse é um dos motivos para esse episódio ter essa peculiaridade, ter o doutor sem cabelo, completamente careca e tendo que usar uma peruca nele. Nesse filme que ele tava gravando, na época, eles rasparam o cabelo dele. E aí não deu tempo, obviamente, para crescer no estilo que tava antes. Então eles decidiram colocar uma peruca no 11º Doutor. E já sabendo que essa peruca não ia ficar boa, igual o cabelo original, eles fizeram uma piada ali que ele tinha raspado o cabelo de propósito num momento de tédio, e aí virou essa situação. Então é uma pena que o último episódio dele tenha sido taxado com essas situações que acabaram deixando visualmente pior do que deveria ser. Então há uma despedida que começa um pouco mal aí por causa dessa situação. Mas é um episódio especial de Natal, é um episódio de regeneração que é meio ruim ser especial de Natal e regeneração, porque eles sempre tentam fazer essa conexão com o Natal, que ao mesmo tempo a gente quer um episódio legal de regeneração, mas também tem aquela breguice inserida aí porque é necessário dizer que é Natal. Então aqui eu acho que peca um pouco nessa situação. Mas o episódio, a gente é levado lá para Trenzalore, o planeta antes da destruição, que a gente viu lá no episódio O Nome do Doutor. E aqui que se cumpre a profecia da 6ª temporada, que tinha aquela pergunta, a pergunta mais importante do universo, Doctor Who, e também que nos campos de Trenzalore, onde as pessoas não podem mentir, essa pergunta seria feita. E a pergunta é Doctor Who, feita pelos Senhores do Tempo na rachadura no tempo e espaço. O que é super legal, eu revendo esse episódio, eu achei sensacional o fato de que essa rachadura acompanhou o 11º Doutor durante toda a vida dele, e ela criou então esse enredo total desse doutor. Essa rachadura no tempo e espaço então vira um ícone desde a 5ª temporada até agora, mostrando que atrás dela estavam os Senhores do Tempo. Esses Senhores do Tempo que foram isolados, né, por causa da Guerra do Tempo. O Doutor conseguiu salvar eles e colocou eles lá em um universo de bolso, mas eles estavam querendo voltar. E o problema grande deles voltar é que se eles voltassem, se o Doutor respondesse a pergunta Doctor Who que liberasse eles para voltar, a Guerra do Tempo ia começar naquele instante. Então, todos os Daleks, Cybermen, Slitheen, enfim, todo o pessoal do universo tava lá espreitando ali o planeta Trenzalore, que estava protegido, mas eles sabiam que se a resposta fosse dada àquela pergunta, tudo ia voltar a ser uma guerra. Então a Guerra do Tempo ia começar naquele instante. E é quando a gente vê o Doutor protegendo todo aquele planeta de Trenzalore. Esse é um episódio que até parece que tenta imitar
o final da 5ª temporada, quando tem a mesma ideia do Stonehenge e a Pandórica e todas as espécies alienígenas do universo estão ali esperando, né, pra prender o doutor ali. O enredo é mais ou menos parecido, mas eu acho que até foi proposital, porque cria uma conexão entre esses elementos aí da história e faz um caminho bem legal para essa jornada do doutor, que foi o doutor mais jovem e terminou a história dele como o doutor mais velho desde sempre, assim, com uma maquiagem esquisita, que até funcionou. Ele estando careca, eles colocaram uma maquiagem dele naquela careca, os cabelos tudo meio arrepiado, velho, então nesse sentido funcionou um pouco. Se o doutor respondesse essa pergunta, a Guerra do Tempo voltaria. E aí o que é o silêncio? Que lá na 6ª temporada ficou toda a dúvida, porque a TARDIS do Doutor explodiu lá na 5ª temporada. Tudo aqui é respondido por causa daquela igreja em que eles vão pelados lá, enfim, a Tasha Lane, e tem o silêncio, que são padres que pegam a confissão das pessoas e fazem elas esquecerem da confissão. Tudo isso aconteceu porque o doutor precisava ser calado, né? Essa guerra não poderia acontecer, ele não poderia responder a pergunta, então eles voltaram no tempo, lá pra 6ª temporada, criaram essa psicopata, a River Song, pra matar o doutor e fazer com que ele ficasse em silêncio, para que o silêncio do doutor chegasse pro silêncio vai cair. E aqui a gente vê a resposta disso. Se o doutor respondesse, a Guerra do Tempo voltaria. Então cria aí o enredo da 6ª temporada e mostra também que a TARDIS explodiu na 5ª temporada porque eles tentaram matar o doutor lá na 5ª temporada também, para fazer o silêncio dele cair lá naquela época. Não conseguiram, depois não conseguiram na 6ª por causa de todo o enredo lá, e agora aqui o doutor finalmente chega em Trenzalore para cumprir essa profecia. E a profecia só não é cumprida por causa da Clara, primeiramente também, e o doutor acaba não respondendo a pergunta, os Senhores do Tempo não invadem, não voltam para o universo, mas a Clara ajuda a salvar o doutor, que estava com as vidas encerradas, né? Os Senhores do Tempo têm aquela regra de que podem regenerar apenas 12 vezes, e o doutor chegou ali, ele explicou tudo no episódio, que por causa do Doutor da Guerra e do 10º que regenerou mais de uma vez, acabaram-se os ciclos dele. Então a Clara pede ajuda para os Senhores do Tempo e eles concedem essa regeneração e o doutor consegue voltar à vida. Essa é a explicação básica do episódio todo, que pode parecer um episódio com muita informação, é um episódio com muita informação, mas ele encerra totalmente todos os enredos que precisavam ser encerrados nessa era do 11º Doutor, e eu acho que funcionou. No geral, essa explicação toda sobre quem é o silêncio, como explodiu a TARDIS, eu acho que funcionou bem, mas realmente eles poderiam, a 7ª temporada inteira poderia ter sido sobre isso. Eles poderiam ter levado esse enredo sobre Trenzalore e ter criado um pouco mais disso, junto com o enredo da Clara, talvez, e ter dividido melhor essa história para que ela não fosse respondida em um episódio só. E, enfim, tava a gente com a cabeça na regeneração e ainda mais tentando entender o enredo todo do episódio. Mas tudo bem, ele aconteceu, e é um episódio que balanceia, assim, as piadas de uma forma bastante exageradas, assim. Tem uns momentos um pouco até constrangedores demais. Eu acho que às vezes o Moffat perdia um pouco a mão nessas piadas, assim, que eu não sei, chegava a ser quase uma coisa meio caricata demais com esse doutor, que aqui no final da 7ª temporada ele foi ficando cada vez mais uma caricatura dele mesmo, que eu gostava muito dele na 5ª e na 6ª, e aos poucos ele foi se tornando uma coisa bobinha demais, e nesse episódio é possível ver isso. Ao mesmo tempo, o episódio é super dramático e também emocionante, dá uma sensação de tristeza, assim, principalmente para quem tem o 11º Doutor como doutor favorito, como era na época que eu assisti. Ele era o meu doutor favorito na época e eu fiquei muito emocionado na regeneração dele. É uma regeneração explosiva, maluca, mata todos os Daleks com aquela explosão doida. O doutor que teve a regeneração mais maluca de todas, mas também ele volta a ser jovem e depois tem uma respiração, tem uma regeneração que é só um espirro.
e aí ele se transforma no Peter Capaldi e a história pro futuro, que já tem vídeo no canal aqui sobre a 8ª temporada, 9ª, 10ª, todas do Peter Capaldi, e depois também da 13ª Doutora, tá tudo aqui no canal, desde a primeira até a temporada mais recente da série, tá tudo aí, é só assistir. Então é um episódio que cria tantas coisas, cria diversos enredos malucos e confusos, tem essa coisa da peruca que eu nunca vou perdoar, também tem a Karen Gillan no final do episódio que aparece como uma alucinação do doutor, e eu acho que foi um momento muito bonito, mas ela também tava careca. Por causa do filme da Marvel lá, da Nebula, ela também tinha raspado o cabelo e eles botaram uma peruca que não tinha nada a ver com a Amy. E também a criança, a pequena Amy da imaginação dele que ficava correndo, não tinha nada a ver com a Amy da época dos episódios da 5ª temporada. Então é um episódio que falha muito nesse sentido. De todo modo, é um episódio também que possibilita a volta desse doutor, do ator, no caso, Matt Smith, se ele quisesse voltar mais velho. É só eles remendarem aí o enredo e ele poderia voltar na idade que fosse, que ia ser tranquilo, porque ele envelheceu, ele ficou até a idade assim de ficar muito velho como doutor, então ele pode voltar a qualquer momento. E isso foi legal da parte do Moffat, dar a possibilidade do Matt Smith voltar a qualquer momento. Não importa quando ele voltar, vai fazer sentido em todo o enredo. Mas eu acho que eu comentei sobre tudo que eu queria comentar. Eu gosto do episódio, ele tem seus probleminhas, principalmente comparando com o The Day of the Doctor e esse episódio logo depois. Ele cai bastante em qualidade porque ele volta naquele estilo 7ª temporada meio bobinho e ainda tenta fechar todos os enredos possíveis, consegue fechar, mas fecha de uma maneira super rápida em um episódio que contém bastante informação. Mas por enquanto é isso, eu vou voltar no episódio especial de Natal, Joy to the World, que foi escrito também pelo Steven Moffat, então vai ser super legal ver como o Steven Moffat tá fazendo esses especiais de Natal agora. É a primeira vez que ele escreve um especial durante a era de outro showrunner, então eu gostei dessa ideia de trazer outro escritor para escrever o especial de Natal. E claro, vou voltar também nas próximas temporadas. Todos os próximos acontecimentos de Doctor Who vão estar nesse canal. Enquanto isso, eu agradeço por você ter acompanhado toda essa jornada desde a primeira temporada, em que eu falei há muitos anos atrás no canal, até a mais recente. Obrigado por assistir até aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.